Então abram suas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Nós vamos ler os versículos 14, 15 e 16. 1 Pedro, versículo 14, 15 e 16. Primeira Pedro fica perto de Apocalipse, tá bom? Will, segura aí para não aparecer esse copo feio aqui. Vamos ler o texto? 1 Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, que a Tua palavra seja pregada com fidelidade e que nossos corações tremam diante dela. Eu me coloco como um vaso em Tuas mãos e que Teu nome seja glorificado através desse sermão, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu pensei num título ou num tema para o sermão dessa manhã, e a única coisa que me veio à cabeça foi sermão de carnaval. Eu não sei se é um bom tema, mas é por isso que esse texto foi escolhido. Sejam santos porque eu sou santo. É o sermão de carnaval. Obviamente é uma ironia. Os crentes não comemoram carnaval. Então é absolutamente uma ironia. Eu quero falar sobre obediência e santidade nessa manhã. Eu queria começar definindo o que é santidade. Para mim, a minha definição de santidade, o que não vai diferenciar muito das definições de santidade dos homens de Deus na história da igreja, dos grandes teólogos, daquilo que chamamos de místicos, não no sentido negativo, mas positivo. Não vai diferenciar muito, mas de uma forma didática eu quero dar a minha definição de santidade em relação a nós. Para mim, santidade é a vida de Cristo na vida do homem de uma forma que o homem imita a vida de Cristo. Ficou claro? Vocês anotaram? Está na mente? Gravaram? O que seria a santidade? Porque homens ímpios pintam a santidade como se fosse a coisa mais chata e quadrada do mundo. Como se fosse a coisa mais nojenta que a religião produziu. Algo chamado santidade. O que engessa as pessoas, o que deixa as pessoas infelizes, isso é a santidade para os ímpios, ou o que eles acham que é a santidade. Repetindo a minha definição de santidade: a vida de Cristo na vida do homem, de uma forma que o homem imita a vida de Cristo. É estar cada vez mais parecido com Cristo. Esse é o processo de santificação. Nós temos um alvo que é Cristo. E quanto mais a gente se aproxima dele, imita ele, age como ele, tem o amor que ele tinha e ele tem, nos tornamos mais santos. Um ponto importante no sermão de hoje: deixar claro que a vida santa não é sem graça e infeliz, como dizem os ímpios, como eu já deixei claro anteriormente. Deixar claro que a vida santa não é sem graça.
Para com essa ideia de ser santo é uma coisa sem graça. De que, na verdade, os crentes são infelizes porque eles estão deixando de curtir o mundo. E por isso os crentes são sem graça e não têm brilho na vida, porque eles não imitam o mundo e não podem cair na gandaia. Isso é algo horrível a se pensar sobre a santidade. Nós somos o povo mais feliz da terra. Isso é fato. Dentro da igreja existirão pessoas tristes, que estão passando tempos difíceis. E é óbvio, a Bíblia fala, há alguém triste entre vós, que ele ore. Tiago diz isso. Então Tiago sabe que tem crente triste. Porém, no mesmo texto, no capítulo 5, ele diz, há alguém alegre, que este cante louvores. Como dizia Martin Lloyd Jones, a igreja não é um conjunto de pessoas tristes e deprimidas. A igreja não é isso. Existem pessoas deprimidas na igreja, passando por vários problemas, mas a igreja, em sua totalidade, é alegre, vibrante e feliz. Esse é o povo de Deus. Então é por isso que um ponto importante que eu coloquei no meu esboço aqui, e eu estarei vendendo o meu esboço no fim do culto para quem quiser. É brincadeira, mas se quiserem tirar foto, mais ou menos para ver como eu faço, fiquem à vontade. Eu preciso deixar claro que a vida santa não é sem graça e infeliz, como dizem os ímpios. A vida mundana que é infeliz e desgraçada. A vida mundana é uma vida infeliz. É importante também frisar alguns pontos negativos que a própria cristandade produz. Por exemplo, eu sei que algumas acusações dos ímpios em relação a nós e a nossa santidade, algumas acusações é que é risível algumas atitudes dos crentes, se torna uma chacota, porque infelizmente alguns movimentos cristãos ou algumas denominações, e eu preciso dar nomes aqui, denominações mais pentecostais, como Assembleia de Deus mais raiz. Existem coisas belas que nós aprendemos com os nossos irmãos assembleanos, belas, incríveis, que nós devemos aprender. Mas ainda hoje está de pé um tipo de usos e costumes na Assembleia de Deus que, de alguma forma, é inimiga da verdadeira santidade e atrapalha a visão dos que estão lá fora em relação a nós. É uma caricatura do que é a santidade verdadeira. Por exemplo, nós temos ainda a Assembleia de Deus, os pastores assembleanos dizendo o seguinte, que os presbíteros da igreja não podem nunca estar com uma camisa polo na igreja. Ou uma camisa como o nosso irmão Arthur está ali, normal. Até o cotovelo. Não pode, tem que ser gravata, terno e social. Ao ponto de alguns dizerem, se você vai até a casa do pastor, tem que ir de gravata ver o pastor. Aprendam isso. Como um pastor uma vez pregando no púlpito dele, ensinando na igreja, ele contou a história de que ele estava indo até a casa do pastor dele, e ele encontrou um outro irmão que estava vindo da casa do pastor. E ele disse, você vai aonde? E o homem disse, eu estou indo até o pastor. Toma vergonha, rapaz. Como você vai ver o seu pastor sem a farda? Aí ele tirou a gravata e deu para o homem, veja o pastor de gravata. Ele botou a gravata de social, provavelmente de havaiana e de calça, e ele foi ver o pastor. Para visitar o pastor tem que ir adornado de gravata, calça social. Nós sabemos que em alguns lugares nas Assembleias de Deus só é permitido que as mulheres usam aquilo que nós chamamos de roupão. Aí umas ficam de roupão azul, umas de roupão rosa, outras de roupão branco. Os lá de fora olham e dizem, isso é vida santa? Os meninos de 5, 6 anos de terno, um calor lascado, os moleques com a gravata no gogó. As meninas de roupão. Usos e costumes que, na minha opinião, atrapalham a verdadeira santidade da igreja. Ou, na verdade, atrapalha a forma como os de fora olham para nós e discernem o que é uma vida santa. Isso atrapalha.
Porque é legalismo, colocar essas normas é legalismo. Quem defende essas coisas, o Evangelho não está dominando totalmente na vida deles. Porque estão impondo algo que Cristo não impôs. Isso atrapalha, por isso que eles têm também essa visão deturpada da santidade em nós, achando que a santidade é uma coisa infeliz. As crianças são privadas de se divertirem. Não é apenas a decência que devemos seguir, como a Bíblia diz, mas é o extremismo da roupa. Nem o pescoço deve aparecer. Só falta a burca nas mulheres. Absolutamente errado, isso não é a vida santa. Um outro ponto importante que eu preciso deixar claro na mensagem de hoje. A vida santa não deprime o crente, mas as provações e malignidades da vida que entristecem os crentes. Como eu disse, tem crentes tristes, mas não é por causa de uma obrigatoriedade que torna uma vida santa, não é isso. Ou seja, obrigar a vocês a vestirem assim, a falarem assado. E alguns acham que isso que vai entristecendo e deprimindo os crentes. Isso não é santidade. A verdadeira santidade não deprime ninguém. O que deprime e o que faz com que cristãos da igreja se tornem cristãos tristes são as malignidades da vida, as provações da vida. Deixando isso claro, vamos ao texto de Pedro. Versículo 14 do capítulo 1. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Como filhos obedientes. Gravem uma coisa. No início da epístola, Pedro deixou bem claro algumas coisas aqui. Que Deus nos regenerou para uma esperança viva. Versículo 3. Através da ressurreição de Cristo, para uma herança eterna que está guardada nos céus. Versículo 4. E que nossa salvação será revelada no último tempo. Versículo 5. E ainda, Pedro disse para estarmos com a mente preparada, prontos para agir, alertas, pois Cristo será revelado. Ele vai falar também das perseguições e do sofrimento na epístola dele. Cristo está voltando, temos uma herança no céu, nos gloriamos nessa herança e nessa esperança. Temos sofrimentos na terra, como devemos nos comportar nessa vida, tendo tudo isso em mente? É o ponto de Pedro. Jesus vai voltar. Temos uma herança eterna e uma vida feliz e abundante para sempre. Esperamos nisso. Amém. Mas aqui temos perseguições e sofrimentos também. Diante desse cenário que Pedro está escrevendo aos cristãos dispersos, como devemos nos comportar aqui e agora, naquilo que eu chamo de peregrinação cristã, como John Bunyan fazia. Peregrinação cristã. Como devemos nos comportar? Aí Pedro vem no versículo 14. Devemos nos comportar como? Como filhos obedientes. Olha, existem alguns movimentos que se dizem do Evangelho, que dizem que só devemos obedecer aquilo que Cristo mandou obedecer. Eu já ensinei isso para a igreja. Não o que Paulo mandou, não o que Pedro mandou. Para eles é só o que Cristo falou. Qual é o problema disso? O problema é que Cristo nunca falou, por exemplo, sobre relação homoafetiva. Não era o contexto. Ele não fala. Quem fala é Paulo. Cristo não fala. Agora, um outro problema. Cristo não fala sobre o uso de cocaína, nem Paulo, porque não fazia parte do contexto. Mas Cristo fala sobre uma obediência a Deus e os mandamentos de Deus. Paulo também fala a mesma coisa. Podemos sim obedecer ao nosso Deus e aquilo que está nas Escrituras Sagradas. Gravem isso, podemos. Não é nenhum partido político, gravem isso, podemos. Ou seja, temos poder para obedecer sim. Eu rejeito essa ideia cristã. Ou seja, não tem problema o namorado ter relação sexual com a namorada, porque Cristo nunca falou disso, disse eles. Deixa os meninos
eu ia usar uma outra palavra, vou abandonar. Deixe os meninos se divertirem com as meninas à vontade, porque Cristo nunca falou sobre isso. E eles vão dizer, isso não é pecado. É um liberalismo moral ou imoral. Não liberalismo teológico, nem econômico, nada. É um termo que eu mesmo estou inventando. É a liberdade para fazer tudo. Por outro lado, tem um outro movimento que até mesmo se diz conservador na teologia e diz, olha, não podemos obedecer porque somos maus. Repara, Pedro não tinha isso em mente. Em nenhum momento, ao escrever a sua epístola, Pedro pensou, por que eu vou mandar eles obedecer se eles são maus e não podem obedecer? Em nenhum momento Pedro pensa nisso, porque não é o que ele aprendeu de Cristo nem de Deus. Para Pedro, os cristãos podem obedecer. Para Pedro, os cristãos não só devem ser santos, mas eles podem ser santos. E aí esse movimento que diz, nós somos maus, nós não podemos obedecer, porque o homem é totalmente depravado, não entenderam a doutrina direito. Alguns se baseiam até mesmo em Romanos 7, quando diz assim, o bem que eu quero fazer, não faço. O mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim. Tem louvores com esse texto. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Alguns pegam esse texto e dizem, está vendo? Porque nós não conseguimos obedecer, porque nós até queremos fazer o bem, mas nós não podemos fazer o bem. A minha forma de ver Romanos 7 é diferente desta forma. A forma como eu interpreto Romanos 7 é muito próximo da ideia de que Paulo está usando uma retórica. De alguma forma, muito próximo disso. Representando um judeu que ama a lei de alguma forma, ele quer obedecer a lei de uma forma, mas ele não consegue obedecer porque não foi regenerado pelo Espírito. É muito próximo disso. Eu sei que tem teólogos que falaram que poderia ser a própria experiência de Paulo antes de conhecer a Cristo. Alguns dizem isso. O que Paulo está fazendo ali não é dizendo que ele, Paulo, não podia fazer o bem que queria, mas que antes de Cristo ele amava a lei, mas não podia cumprir a lei porque não tinha conhecido Cristo ainda, e a lei não pode salvar o homem, só Cristo salva o homem. Então Paulo está usando de um artifício retórico para dizer, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. E depois ele diz, graças a Deus por Cristo Jesus, que me libertou da lei da carne ou da escravidão. Ele dá um brado de vitória. Aí depois no capítulo 8 ele vai dizer mais ou menos assim, agora podemos por causa do Espírito. Mais ou menos isso. Então não use Romanos 7 como desculpa para dizer, é por isso que eu não obedeço, porque está escrito que o bem que eu quero eu não faço. Não, é muito mais um texto voltado para um judeu que tem conhecimento da lei, mas ele não consegue cumprir porque ele não tem o Espírito Santo atuando nele, por meio da obra de Cristo. Ou seja, essas ideias, alguns até se dizem reformados, dizem, não tem como obedecer, não tem como buscar a Deus, porque todos são maus. Cristão verdadeiro não é mau. Aí eu choco com isso. Mas eu tenho ainda os movimentos ruins dentro de mim? Sim. Mas você foi mudado nas afeições, nos afetos. O Espírito Santo trabalha em você. Você tem inclinações ainda por causa do corpo glorificado que ainda não chegou. Mas você é santo. Você tem o Espírito Santo. Você tem a força de Cristo agindo em você. O que significa, pastor? Você pode obedecer às leis de Cristo, sim. Não pense, por exemplo, que quando Cristo pregou o Sermão do Monte, ele estava dizendo, ó, bem-aventurados os pobres do Espírito. Mas ninguém pode ser pobre do Espírito nunca. Só eu posso. Não, não é isso. Quando ele está dizendo, bem-aventurados os pobres de Espírito, é porque é possível ser pobre de Espírito. Bem-aventurados humildes, é possível ser humilde. Em João capítulo 14, Cristo diz assim, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Ele não está iludindo os crentes dizendo, eu vou falar isso, mas ninguém guarda mesmo e ninguém me ama. Não, ele está dizendo porque, sim, os crentes o amam.
Pedro deixa isso muito claro aqui nessa epístola. Por exemplo, no versículo 8 do capítulo 1 diz assim: mesmo não o tendo visto, vocês o amam. É texto bíblico. Mesmo não tendo visto, Pedro viu, mas os irmãos que ele está escrevendo não viram Cristo. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Pedro não é um louco ao ponto de escrever: como filhos obedientes, não se deixa moldar pelos maus desejos de outrora, se não fosse possível a gente obedecer. E tem mais aqui. Eu ainda defendo que é possível, e eu tenho que frisar isso, ser obediente, fiel e impedir que os maus desejos nos dominem. Nós podemos impedir que os maus desejos dominem os nossos corações. Pedro fala disso. Filhos obedientes. Olha a continuação. Não se deixe amoldar pelos maus desejos. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, de antigamente. Impeça. Lute. Como o pastor John Piper disse em um dos seus sermões: façam guerra. É a batalha contra o pecado. Vocês podem lutar, eu posso lutar. Quem no carnaval vai cair na gandaia aqui? Ninguém. Pastor, é muito tentador. Eu estou vendo bloco passando na minha rua. Que tentação, meu Deus do céu. Eu não estou negando as tentações, mas se você é tentado por um bloco, você está maluco. Existem tentações, mas um bloco de carnaval não pode ser. Pastor, eu estava ouvindo uma música da Ivete Sangalo e estava doido para ir à praça. Não! Nós já avançamos, já passamos disso. As nossas tentações são outras agora. Elas são maiores e mais poderosas, porque nós já saímos disso. Na teologia de Pedro, é possível ser obediente, sim. É possível impedir os maus desejos, sim. Eles não vão me dominar. Por quê? Porque eu sou de Cristo. Ele ressuscitou dos mortos. Deus nos regenerou para uma esperança viva, como ele disse no início. E esperamos Cristo ser revelado dos céus. Irmãos, agora tem uma outra coisa sobre a obediência. Os ímpios que odeiam a obediência porque querem liberdade. Aos poucos eu estou perdendo minha voz, ela não está muito boa. Perdendo hoje só, tá? Não na vida. Então vou precisar da ajuda do sonoplasta. Tá, sonoplasta? Alguns ímpios não querem a obediência. E por que é necessário falar isso? Porque eles têm mais vozes hoje pela internet, pela amplitude da rede social. Eles influenciam ao ponto de dizer: vocês são escravos quadrados e nós somos livres. Eu não gosto de ouvir isso. Eu não gosto de pensar na possibilidade de um irmão meu da igreja ser contaminado por causa dessas falas. De um irmão meu pensar: será que realmente o diabo era bom e Deus era mau? E o diabo é um grande revolucionário lutando pela liberdade, enquanto Deus é alguém que escraviza? E isso está na internet. Como eu falei um pouco na quarta-feira, é um satanismo velado. Eles dizem: vocês são fantoches de Deus porque obedecem. Eu sou livre porque eu me jogo e realizo os meus desejos. Como eu vi outro dia um podcast com a minha esposa, em que o rapaz que faz o podcast, ele é desviado. E ele começa o podcast dele dizendo: sem a paz do Senhor, de deboche e ironia. E aí ele começa o podcast dele que é sempre atacando a fé cristã, sempre atacando a fé cristã. Outro dia ele levou um rapaz que era crente, cantor, agora se tornou uma mulher trans no programa dele. E aí é sempre ataque contra a fé, como se eles fossem os livres e nós, os escravos de Deus.
de um Deus mau. Para eles estão se lançando na verdadeira liberdade, que é a liberdade dos desejos, de dar vazão aos desejos do coração, e para eles essa é a verdadeira liberdade. Permita-me, mais uma vez, depois de alguns anos, usar de novo a minha ilustração da estrada e da floresta com algumas reformulações que eu meditei e eu reformulei. Existe uma grande floresta que de alguma forma na minha ilustração representa os maus desejos e a liberdade para esses maus desejos, que alguns chamam de desejos do coração apenas, e eu chamo de maus desejos. E nessa grande floresta tem um caminho, tem uma estrada, floresta para a direita, floresta para a esquerda, mas tem uma estrada. Alguns insistem em ficar na estrada, enquanto outros dizem: eu quero a liberdade porque a estrada me escraviza. A estrada me põe limites, eu quero conhecer a imensidão da floresta, eu quero sair dos limites, eu quero ser livre. E eles saem da estrada e afundam na floresta, e eles andam e se perdem na floresta da liberdade. Enquanto os cristãos estão no caminho, na estrada. Olha, se tem uma estrada, pressupõe que alguém a criou. Se alguém criou aquela estrada, pressupõe que tem uma chegada, tem um caminho, porque a estrada leva a algum lugar. Tem um início, tem um fim. O melhor lugar para se estar numa floresta fechada, cheia de perigos, é na estrada. Pelo menos na minha ilustração. Não sei na sua, mas na minha é o melhor lugar para se estar, na estrada. Os ímpios dizem: para ser de Deus tenho de renunciar minhas paixões e desejos? Eles dizem: para ser de Deus eu tenho que praticar a abnegação, então serei do mundo. Alguns têm a audácia de dizer: então serei do diabo. Assim mesmo. Vou poupar a linguagem pesada, porque eu sei que alguns podem me assistir e dizer: eu nunca disse que sou do diabo, mas eu sou do mundo, então vou usar a expressão mundo. Para ser de Deus tenho de renunciar minhas paixões e desejos, então serei do mundo e me lançarei nos meus desejos carnais. Liberdade, revolução, floresta. Até que a noite chega na floresta, até que anoitece na floresta. O frio e o medo chegam na floresta. E se torna tarde demais para voltar, porque eles já se afundaram muito na floresta. Não tem mais atalhos, não tem nada, não tem como mais chegar na estrada. Se afundaram e se perderam na floresta dos desejos. Então eu escrevi aqui: então a floresta da liberdade se torna o cativeiro dos livres. Gravaram isso? A floresta da liberdade se torna o cativeiro dos livres. Pastor, traduz isso. Esses que dizem: farei os desejos da carne a todo vapor, se tornam escravos dos próprios desejos, ao ponto que não dá mais para voltar se Cristo não quebrar os grilhões. Quiseram sair dos limites, odiaram a obediência, achando que a obediência escraviza, e descobriram que a escravidão está na floresta. A floresta da liberdade se torna o cativeiro dos livres. Então o cristão diz: continuarei na estrada, pois ela me deu a liberdade de não ser um prisioneiro da floresta. Vocês entendem o choque de cosmovisão? Entendem o choque de pensamento? Como é diferente o pensamento maligno e o pensamento santo? Como é diferente as ideias do diabo da ideia de Deus? O diabo promete uma liberdade sabendo da escravidão. Deus promete um caminho e uma estrada justamente pela liberdade. Obedecer a Deus é ser livre. Livre dos maus desejos, livre do diabo, livre do mundo. Continuarei na estrada. Fala isso à sua mente, cristão, se você estiver em tormento e em tentação, querendo largar o barco, achando que realmente a religião te aprisiona. Estou usando a religião aqui no melhor sentido da palavra, tá? Eu acho que a religião me aprisiona.
Esse negócio de ir aos cultos, de ir à igreja, esse negócio de ser decente, eu quero ser extravagante. Cuidado. Coloque isso na sua mente. Eu ouvi o pastor Leonardo, continuarei na estrada, pois ela me livra da liberdade, pois ela me deu a liberdade de não ser um prisioneiro da floresta. Cristo nos deu a liberdade de não sermos escravos dos maus desejos. Preste atenção aqui. Pedro está lidando com muitos problemas para escrever essa carta. E ele quer que os seus ouvintes sejam santos e separados. Pedro quer que os seus ouvintes ou seus leitores amem mais a Deus. Honrem a Cristo. Em alguns momentos da epístola ele vai dizer: temam a Deus. Irmãos, existem coisas boas na vida, mas que só são boas se forem feitas na estrada, ou feitas na estrada, dentro de limites. São só boas por causa da estrada e por causa dos limites. Gravem isso. Porque uma vez no aconselhamento bíblico eu disse para uma pessoa: cuidado com o que você deseja, cuidado com o que você quer. Você quer saber se você quer é bom? Olhe para essa coisa que você deseja e veja o que essa coisa é quando ela assume o controle. E aí nós sabemos o que é bom e o que é mal. É um bom parâmetro. Quer saber se algo é bom? Veja quando esse algo assume o controle, o que ele faz com o homem. Exemplo: sexo é bom? É, no casamento. Se ele te dominar e sair daquilo que Deus disse que é, você vai ver o sexo dominar e vai ver o que ele é capaz de fazer com o homem. E você verá alguém desgraçado, dominado pelos desejos sexuais. Por exemplo, o fogo é bom no limite do fogão. Se ele toma a casa toda, ele vira maligno. É algo bom, mas é bom na estrada. É bom nos limites. É bom cercado. Muito bom. Aquece meu arroz. Aquece meu café. Sem o fogo eu não sou nada. Agora, se ele assume o controle da minha vida, o fogo domina e destrói tudo. Pastor, eu estou em religiões que invocam espíritos e é muito bom. Eu já vi pessoas dizendo: a mesma sensação que eu tenho lá que eu tinha na igreja antes. Deixa essas entidades tomarem o controle e você verá uma pessoa terrivelmente endemoniada. Aí você vai saber: é bom desejar essas entidades, traz liberdade, deixa ela tomar o controle. Sempre tem que ter um mestre religioso para dominar, para não deixar sair. Deixa sair do controle, deixa ela dominar. Veja o que essa entidade vai fazer com a sua vida. Em última instância, o que ela vai fazer com a sua vida? Aí você verá se é bom ou não ser dominado por essas entidades. Agora eu quero propor algo. Veja alguém que é absolutamente dominado pelo Espírito Santo. Em última instância, quem ele é? Não é alguém jogado às traças. Não é alguém dormindo no próprio vômito. Alguém dominado pelo Espírito Santo é o ser mais feliz, mais alegre do mundo. Aí eu sei. Será que o diabo é bom e Deus é mau? Seja dominado pelo diabo e você saberá. Será que Deus é bom? Seja dominado por Deus e você saberá. Em última instância, o homem dominado por Deus e o homem dominado pelo diabo, é fácil discernir o que é bom e o que é mau. Pedro diz nessa epístola: provem e vejam que o Senhor é bom. Ele diz isso no capítulo 2, logo depois da nossa leitura. Estou sendo bem claro com vocês? O demônio é bom, Deus é mau. Seja dominado pelo demônio e seja dominado por Deus e veja a diferença. Eu tenho certeza que eu posso chegar para Cristo e dizer: Cristo, Tu és o meu Senhor, Tu domina minha mente, domina meu coração, domina minha alma, domina tudo, esteja comigo, me escravize, pode dominar tudo em minha vida, porque eu sei que eu não serei um desgraçado sendo dominado por Ti. Tu és o meu Rei e o meu Senhor para sempre.
consciência limpa, pois eu sei que eu estou nas mãos daquele que formou a minha alma. Não ouse falar a mesma coisa para Lúcifer. Deixa eu usar esse nome que é conhecido, porque ele vai desgraçar você. Quer saber o que é bom ou mal? Obedeça inteiramente a Deus, e veja como será a sua vida. Como filho obediente, obedeça a Deus, limite, impeça os desejos maus, e você verá o que vai acontecer da sua vida, ou o que será da sua vida. Como uma pessoa uma vez disse, eu já disse 1000 vezes aqui na igreja, os mais santos são os mais felizes. Versículo 15 e 16 da Epístola de Pedro diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo. Você acha que Pedro está formando um bando de idiotas? Quando ele diz isso, sejam santos em tudo, você acha que o apóstolo Pedro está escrevendo querendo tornar as pessoas num bando de idiotas? Num bando de imbecis? Ou Pedro sabe o que é bom? Ele andou com o santo. Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Pedro não inventou isso. A teologia de Pedro é dominada pelos ensinamentos de Jesus. Pela lei de Moisés, sim. E ele sabe exatamente o ponto de contato da lei de Cristo. E Pedro sabe diferenciar. Eu não quero entrar nas discussões da lei de Cristo ou lei de Moisés, não. Eu estou dizendo que o pensamento teológico dele é dominado sim pela Torá, pelos salmos, pelos profetas. Porque ele usa uma expressão que está no texto de Levítico. Essa expressão, sejam santos como eu sou santo, aparece em Levítico 11. Nas questões dietéticas, alimentares, não comam isso. Vocês sabem desse texto, né? Eu, Senhor, digo, não comam isso. O que os pagãos comiam em Canaã? Vocês não podem comer esse tipo de animal, nem esse tipo de animal, porque é impuro, não se contaminem. Levítico 11. Depois de Deus dizer isso, ele diz: porque eu, o Senhor de vocês, sou santo. Sejam santos, porque eu sou santo. Mas não é só aí que aparece essa frase. Não é só em questões dietéticas, de comida. Levítico 18 e 19, leis morais. Envolvimentos com familiares. Por exemplo, o incesto é proibido em Levítico 18. Um filho não pode se deitar com a própria mãe. Está lá. Uma outra coisa que está lá: homem não pode se deitar com outro homem, porque isso é abominação. Está lá. Pastor, mas isso passou, é Levítico. Ah, isso passou? Então quer dizer que o filho transar com a mãe também passou? Porque são questões sexuais? Não, isso não. Mas tem gente defendendo. Se quiserem, pode. Mãe e filho são livres. É a liberdade da floresta que escraviza. Entendam o meu ponto. A mente de Pedro está em Levítico agora. A mente dele está passeando pelos textos de Levítico. Pedro fala outra coisa em Levítico 18. Não se deitem com animal. Zoofilia. Não tenham relações sexuais com animais, porque isso é repugnante e é abominação. Aí Deus termina com a frase: sejam santos porque eu sou santo. Não façam isso. Inclusive no capítulo 19 tem recomendações: honre o pai e a mãe também. Sejam santos como eu sou santo. Nós entramos em Levítico 20, aparece essa frase também: sejam santos porque eu sou santo. Em que questão? Não se entregue a Moloque. Não sejam idólatras. Sejam santos porque eu sou santo. Levítico não fala só de questões de comida, não fala só de questões morais, fala de questões espirituais em relação à idolatria também. Olha o pensamento de Pedro. Ele sabe o que está em Levítico. Aí ele aplica para esses cristãos dispersos por aí. Lendo e estudando a epístola toda. Eu preguei essa epístola todinha na igreja na época da pandemia. Estudando, meditando e conhecendo a epístola de Pedro.
Ele não usa os mesmos termos, mas você vai ver ele dizendo, por exemplo, não façam orgias. Sexo ilícito. A teologia de Levítico dominando ele sabendo aplicar a teologia de Levítico para o seu tempo, para o seu público. Conhecendo os deuses pagãos, o que acontecia nos tempos pagãos. Não caiam na farra nem nas orgias. Livrem-se disso. Dominado pela teologia de Levítico. Então leiam o Antigo Testamento. Leiam. Pastor, depois que eu conheci a graça, eu só leio de Mateus, Apocalipse. Quem te ensinou isso? Leia Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Não esqueçam do Gênesis. Leia os Salmos, os livros históricos, os Provérbios, Eclesiastes. Cantar, leia tudo. É daqui que Pedro está tirando essa teologia. Sejam santos porque eu sou santo. É da lei de Moisés. Agora, permita-me destacar algumas coisas, porque eu ainda não vi isso em comentários. Eu li alguns. Mas na minha visão eu consigo detectar, ou eu acho que eu consigo detectar, a santidade e a impiedade na teologia de Pedro nessa epístola. Por exemplo, venha comigo. Ainda no capítulo 1, no versículo 18. Deixe sua Bíblia aberta. Eu já estou indo para o final. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Ney, grava isso. Redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados. Maneira vazia de viver. Pedro manda eles serem santos. Eu vou tentar encontrar a santidade aplicada na epístola dele. E o mundanismo aplicado também. O que é o mundanismo, a impiedade e o que é a santidade na própria epístola de Pedro? Primeiro ponto do mundanismo, maneira vazia de viver. Pedro está falando de uma vida sem Deus. Os pagãos vivem assim, vocês viviam assim, agora não vivem mais, porque vocês foram redimidos. Pastor, o que é maneira vazia de viver? É sentir algo vazio no peito? Não, o crente passa por isso às vezes. Para Pedro, o que seria isso? Dá para discernir isso ou entender isso pela própria epístola? Eu creio que sim. O que é a maneira vazia de se viver para Pedro? Capítulo 2, versículo 1. Para mim é o primeiro ataque de Pedro em relação a isso. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Não vamos romantizar a vida ímpia, a vida mundana. Isso tudo está entre os mundanos. É uma maneira vazia de se viver sem Deus, mas cheia de impiedade, cheia de engano, com toda espécie de maledicência. Maneira vazia de se viver. Primeiro é o lado negativo. Pedro está dizendo, não faça isso. Aqueles que serão santos ou que são santos, não façam isso. Livrem-se de toda maldade e todo engano. Maneira vazia de viver. Livrem-se. Um outro ponto onde eu vejo um mundanismo em Pedro. Capítulo 4, versículo 1 a 4. Olha o que diz. Pule para o 4. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer o quê? Os maus desejos humanos. Maneira vazia de viver, todo engano, hipocrisia e maledicência. E agora ele vai começar a abranger mais o que ele pensa sobre isso. Os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Versículo 3. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, ele dá nome aos bois agora, vocês viviam em libertinagem. É ou não é?
na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Levítico todinho. Naquele tempo vocês eram assim, mundanismo. O contrário da vida santa. É por isso que eu disse no início, a vida ímpia é a vida desgraçada. Está tudo conectado. A vida ímpia é a vida infeliz, não a vida santa. A vida infeliz é essa: libertinagem, bebedeiras, orgias, farras, idolatria repugnante. Versículo 4: eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. É isso que é a vida feliz que eles dizem? São as pessoas que vivem nisso que dizem: os crentes são chatos, os crentes são quadrados, os crentes são infelizes. São essas pessoas que dizem que eu sou infeliz? Aprisionadas na libertinagem, nas orgias, na idolatria repugnante, escravos dos seus próprios desejos. Essas pessoas ousam dizer que nós somos infelizes? Que a santidade é chata? São essas pessoas que dizem: olha, eu não quero passar a eternidade com Deus porque deve ser a coisa mais chata do mundo, eu prefiro estar bebendo com o diabo no inferno. Olha o que eles dizem. A vida infeliz é a nossa? Caminhando para o fim, o que é a santidade para Pedro? Não leremos o texto, mas vocês podem conferir depois. Santidade para Pedro, ele diz na sua epístola, no versículo 22 do capítulo 1, obediência à verdade, amor fraternal, amor sincero e amor de todo o coração. Ame os irmãos de todo o coração, obedeçam à verdade, tenham amor fraternal e sincero. Versículo 22. No capítulo 2, no versículo 16, ele diz: vivam como pessoas livres. Vivam como pessoas livres. Ele diz também: vivam como servos de Deus. Ele também diz: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. O rei da época, honrar as autoridades. A vida santa, bondoso com o irmão, tratando o irmão bem, amando a Deus, amando todos de todo o coração. Essa é a vida infeliz? Essa é a vida santa? Ou chata? Honrando a Deus, temendo a Deus. Eu escrevi, presta atenção, tudo isso está listado na epístola de Pedro. Tudo isso é bondade. Até mesmo os mais depravados querem ser amados, tratados bem e com educação. Até os mais depravados querem ser amados de todo o coração. Até eles que nos acusam de ser chatos. E também deveriam torcer para o número de tementes a Deus crescer. Pois quem teme a Deus não vai roubá-los, nem tomar os seus namorados e namoradas. Quem teme a Deus não vai tomar a namorada deles, as esposas deles, se é que um dia eles serão casados. Não se entregarão totalmente à farra. Os tementes a Deus não tomarão os seus namorados e nem vão assassiná-los. Eles acabarão achando bom os outros terem a santidade que eles odeiam em si mesmos. São ímpios. Está claro para o mundo e para todos que a vida santa é a melhor e a única vida a ser vivida. É a vida verdadeira. A vida santa é a vida verdadeira. É bom encontrar um santo. Existem níveis na santidade. Uns são mais santos do que outros. Alguns da igreja vão tombar, vão cair, mas serão colocados de pé pela graça de Deus. Uns alcançaram um outro patamar na santidade. Existe esse patamar. Mas a vida santa, se os ímpios forem honestos, eles saberão que a vida santa é necessária, é única e é verdadeira. Todos querem ser amados de todo o coração. Se eu tenho um amigo que teme muito a Deus, eu fico em paz. Se eu tenho um vizinho que ama muito a Deus, ele é temente a Deus, ele é santo, ele não vai roubar a minha casa, ele não vai ficar cobiçando a minha esposa, ele não vai fazer nada de mal comigo, porque ele é santo. Até o mais depravado quer um vizinho santo, não chato, que coloca louvor da Lauriette alto e incomoda os vizinhos tudo. Não é isso que é santidade. É por isso que eu digo de inimigos da santidade.
Não chato que chega para o vizinho ímpio e diz: você não conhece a Deus, deixa seu filho jogar bola sem camisa na rua. O cara é ímpio. Não é de chatice evangélica que eu estou falando. Eu estou falando da verdadeira santidade. É diferente. Alguns ímpios acham que ser santo é ser deprimido e infeliz, pois para eles a santidade deprime os religiosos cristãos. Minha defesa é que a santidade não entristece ninguém, pois a santidade pura traz alegria e é a única vida de verdade a ser vivida. Abri um parênteses aqui. A minha vida é divertida pra caramba. Eu até falo pra caramba no púlpito. Pastor, pode? Pode. Não vou xingar. Nenhuma imoralidade sexual vai sair dos meus lábios. Mas eu me divirto. Tem uma pessoa aqui sabe como eu me divirto. Como eu zoo, como eu brinco. O cristão vai ao shopping, toma banho de piscina. Um cristão vai ao cinema, como os adventistas proibiam alguns anos atrás. Isso não é santidade, são legalismos. Ontem eu estava mostrando para minha esposa como eram os passinhos da música antigamente, como a gente dançava na rua. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Quem disse que eu não posso? Levei alguns irmãos em Cristo para passar o Natal comigo. Nos divertimos muito, brincamos, rimos, pagamos micos. Teve um deles que rolou no chão fazendo mímica, para um lado e para o outro. Não diga que a minha vida é chata. A vida santa é alegre, vibrante, cheia de aventuras. Mas não confunda aventuras com aventuras sexuais ilícitas, não. Eu posso escalar uma montanha se eu quiser. Eu posso fazer trilha se eu quiser, mas eu não quero, mas eu posso. Eu tenho um time de futebol e eu vou ao estádio quando eu quero. Tendo os limites, como o nosso irmão Mateus falou na aula, sem idolatrar o meu time, se bem que não dá para ser idolatrado o meu time. Mas eu vou quando quiser. Se os irmãos virem foto minha no Instagram, no estádio, não me julguem, porque santo pode ir ao estádio. Não diga que eu não posso, eu posso. A vida santa não é chata, a vida mundana é chata. Pastor, mas eles fazem orgias, é orgia, e depois tem um filho. De quem é o filho? Ah, mas tem orgia que dá certo, que não tem filho e não dá doença. É, Marco, vai fazendo todo dia. Daqui a pouco sai um filho, a mulher não sabe quem é o pai e está todo mundo com medo de ser o pai da mulher que faz orgia. É assim que funciona. Essa é a vida alegre. Eles lá dão uns conselhos para os outros. Olha, imagine um chegando confessando para o outro: olha, a minha vida sexual tá tão louca que eu estou tendo atração pela minha cadela. E o que eles fazem? Se divirta com a sua cadela, seja livre. Aí depois vim eu me diverti tanto 6 meses que eu fiquei doente. Peguei uma doença da cadela. E agora? Pasme, eles estão dizendo: faz o que você quer. Seja quem você é. Se você é apaixonado pela sua cadela, viva com ela. Tenha relação com ela. Cadela é cachorra de verdade. Tenha relação com ela. Olha o que eles estão fazendo. Ah, agora eu acho que eu sou mulher, mas eu sou homem. Seja mulher. Finja que é uma, ou seja uma, sei lá. Olha como estão as coisas. Danos psíquicos, psicológicos. Produzindo uma geração doente, adolescente de 14 anos, todo cortado de gilete no braço. Vários! Numa escola onde quase todos de uma sala são cortados de gilete. E agora? Qual é a vida verdadeira? Se você for dominado pelo Espírito Santo, você verá qual é a melhor vida. Sejam santos, porque eu sou santo. A santidade é bela. Para terminar, já falei 3 vezes, para terminar. Para Pedro, a santidade não é deprimente. O que entristece o homem para Pedro? Olha o capítulo 1 de Pedro. Olhe mesmo para sua Bíblia, olhe. Versículo 6. Ele falou das promessas da herança de Cristo nos céus,
Depois de dizer isso, ele diz no versículo 6: nisso vocês exultam. Alegria, exultação, celebração. Vocês exultam, se gloriam nisso. Sabendo que Cristo virá, o tesouro de vocês está vindo. Vocês têm uma herança, vocês são ricos. Vocês são filhos de Deus. Ele defende a ideia de filho de Deus no versículo 17. Ele diz bem claro que somos filhos de Deus. Vocês exultam nessa esperança. Aí agora ele vai dizer: ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos. Pelo quê? Pela santidade? Não. Por todo tipo de provação. Aqui está o bem, o mal vem contra. Eu sei que Deus nos prova também, para que todos saibam que a nossa fé é verdadeira e não falsa. Pedro fala do ataque do diabo nessa epístola no capítulo 5, que ele anda ao redor rugindo, buscando a quem possa tragar. Ele fala de perseguições, o nosso sofrimento. A nossa vida às vezes deprimente não é pela santidade, é pelo mal, pela malignidade do mundo. Pelo contrário, a santidade e a espera pelo Cristo nos faz exultarmos. É o que nos alegra. Pedro deixa isso bem claro: nisso vocês exultam. Eu termino agora. Eu espero em Cristo. Para Pedro é isso: a herança nos céus, Cristo vindo, e nisso nós exultamos, nos alegramos. Quando vai chegando o Natal, Leonardo, quando vai chegando o Natal, a alegria vai tomando o meu coração, porque eu gosto do Natal. A alegria toma o meu coração, só pelo fato de estar chegando o Natal. O Natal nem chegou ainda, mas a alegria já chegou, pois a certeza de que o Natal vem faz a alegria se antecipar. É assim também com a vinda de Cristo e nossa herança com Ele. Me alegro quando está chegando o Natal. Ele nem chegou, mas eu me alegro porque eu sei que Ele chega. Me alegro porque Cristo será revelado dos céus e eu terei uma herança com Ele. Ela ainda não chegou, mas hoje eu já me alegro. A maldade do mundo, tudo que acontece, mas o foco está em Cristo, no que está vindo. E aí a alegria, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O meu amanhecer, nas minhas palavras, não interpretando o salmo, o meu amanhecer é a volta de Cristo e é real. Por esperá-lo eu tenho uma vida santa, que a alegria produz. A santidade vem pela mudança dos nossos desejos, e um deles é que Cristo venha, destruindo toda dor, toda morte, todo mal. Eu termino o sermão dizendo: tenham prazer em serem santos e que nada os corrompa. Vocês não são quadrados. Vocês têm a verdadeira liberdade, a verdadeira alegria. Conselho para quem está entristecido por não conseguir ser santo, mesmo sendo salvo, mesmo sendo cristão, não está alcançando os níveis que eu falei aqui. Está entristecido por isso, ou se entristece enquanto eu prego, porque acha que não alcançou e está longe do que eu estou dizendo. Conselho para vocês: o que eu aprendi com John Newton, e aí eu coloquei minhas palavras, porque soberbamente eu achei que fica melhor do jeito que eu coloquei, não do jeito que ele escreveu. Muita soberba. Contém ironia, tá? Pastor, não consegui ser santo ainda. Quem disse? John Newton escreve: não sou quem queria ser. Ele era pastor, um homem santíssimo. Não sou quem queria ser. Não sou ainda quem Deus quer que eu seja. Nem sou o que serei um dia. Mas de uma coisa eu sei. De uma coisa eu sei. Não sou mais quem eu era antes. John Newton, em minhas palavras. Se entristeceu com o meu sermão porque você não consegue atingir os níveis? John Newton disse: olha para trás, em minhas palavras. Você talvez não seja como o irmão do lado, ou não tenha a santidade que você ainda quer ter, e nem é quem Deus quer que você seja. Mas para que você não afunde em tristeza, o conselho que eu te dou, baseado na poesia de Newton: pense, não sou o que queria ser, mas eu também não sou mais quem eu era. Continua marchando, você não é mais o mesmo. Você está na estrada e não na floresta. Continua. Cristo virá,
e levará a sua alma com ele. Aqui eu termino o sermão. Que Deus abençoe vocês. Não pulem carnaval. Sejam felizes em casa. Façam coisas que você sabe que pode fazer, porque você é livre em Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eu espero ter aplicado bem a sua doutrina à igreja. Que eles saiam daqui edificados e que o Senhor Jesus seja honrado pela nossa igreja. Que nenhum dessa igreja se perca. Que nenhum entre nós seja engolidos pela carnalidade do carnaval. Que nenhum aqui caia em tentação. Nos livre, Senhor. Nos ajude a entender que a vida santa é vida alegre, vibrante e feliz. Obrigado pelo que o Senhor fez. Obrigado, ó Deus, pela santidade. E que a gente deseje ser santo para a sua glória. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé.